pessoal, sou o Caio Monzen, idealizador e produtor de conteúdo do Acelerando o Jogo, e estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast e também uma novidade. É o nosso primeiro conteúdo para o YouTube, o canal está sendo lançado e vocês vão ter acesso a esse bate-papo, essa live também no YouTube. Hoje a gente tem um convidado especial aqui que eu já anuncio para vocês. Primeiramente, apresentar o Matheus, o meu parceiro de Acelerando o Jogo, que vai estar com a gente aqui nessa troca de ideias hoje. Fala, Matheus, boa noite. Fala, Caio, boa noite pessoal. Como o Caio falou, estamos junto aí no Acelerando o Jogo e hoje a gente tem aí talvez um dos nossos maiores convidados que o Caio já vai apresentar e com certeza vai agregar bastante no nosso bate-papo. Hoje a gente recebe aqui o professor doutor Rodrigo Leitão, uma das nossas referências, como falamos aqui no off, né, antes de iniciar a live. O Leitão, de passagem por Corinthians, por Santos, por Ponte Preta, recentemente no Porto Vitória, né, também instrutor das licenças CBF, certo, professor? Boa noite, é um prazer receber você aqui, desde já, obrigado aí pelo convite. Boa noite, eu que agradeço, né, a oportunidade de falar sobre futebol e mais do que tudo, né, falar sobre futebol no nível que vocês propõem falar de futebol, eu acho mais do que prazeroso, né, eu acho necessário, porque futebol, todo mundo fala de futebol, né, mas colocar aí as ideias em contexto, eu acho que não é para todo mundo, então acho que vale a pena, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer isso, não porque a gente é dono da verdade, nada disso, é porque quando a gente tenta sistematizar as ideias na cabeça, sempre desperta em alguém um novo pensamento, uma crítica, né? Ou até, às vezes, ali alguém que vai torcer por você. Então, acho muito legal e eu que agradeço a possibilidade da gente debater sobre futebol. É isso, a ideia é trazer a informação, né, e seja em forma de despertar o interesse ou até mesmo uma crítica, mas gerar debate, gerar conteúdo e fazer com que as pessoas pensem sobre, né? Falando já que você iniciou falando de falar do futebol em diferentes contextos e tudo mais, hoje a gente inicia aqui falando um pouco, o norte maior vai ser a ideia do jogo de posição, a gente vai abordar em contextos coletivos, individuais, enfim, e o bate-papo se desenrola a partir daí, e eu já começo contigo, professor, com a primeira pergunta, que seria, né, sobre a questão de que cada vez mais a gente discute, a gente vê o pessoal falando sobre jogo de posição aqui no Brasil, né, já há um tempo, não é tão recente, mas cada vez mais falado, e a gente vê algumas informações um pouco contraditórias, assim, das pessoas tentando explicar cada um da sua forma e tudo mais. Então eu queria que você esclarecesse para a gente, nesse início, quais os pontos de partida para um treinador, uma equipe que pretende utilizar o jogo de posição. Tá certo, cara. Bom, eu acho que eu vou antes fazer uma introdução aqui no seguinte, né, na ideia de que quando a gente tem contato com uma informação nova, com uma ideia de treino nova, com uma ideia de jogo nova, enfim, tudo se conecta com a nossa forma de enxergar as coisas, né? Então, no final das contas, uma ideia, um conceito, quando a gente se apropria dele de alguma maneira, ele já não é mais o mesmo que era antes, né? Porque quando a gente se apropria a partir daquilo que a gente entende sobre aquele conceito, sobre aquela ideia. Isso tem um ponto muito positivo, né, eu diria assim, que a gente vai dando substância, vai enriquecendo e vai conseguindo, muitas vezes, despertar debates que, às vezes, nem sempre, né, a partir daquela ideia inicial, surgiriam, né? Mas também tem um ponto de cuidado, né? Não vou chamar de ponto negativo, mas é um ponto de cuidado, que é quando a gente vai traduzindo para a nossa percepção de tal maneira que a ideia já não é mais aquela, já mudou totalmente, já não é mais a original, e aí uma série de inconvenientes podem surgir, porque se ela se transforma de tal maneira que não é mais a mesma, tem que ficar claro que não é mais a mesma, que é uma interpretação, né? Então, nada de ruim em ser uma interpretação, mas, na medida do possível, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, né, uma coisa que eu sempre passei ali, pelo menos no início das coisas dentro do futebol, foi, às vezes, o receio de falar que eu gostava de estudar futebol,
que eu fiz lá o meu mestrado e o meu doutorado, né? Como se isso tirasse de mim a possibilidade de ser um cara lá dentro do campo, da prática, do operacional, do treino, do jogo, né? De fazer a coisa acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu enxergo de uma maneira muito simples, né? Eu sinto muito orgulho de gostar de ir atrás da informação, de estudar, de tentar levar para a prática ideias cada vez mais precisas, porque afinal de contas a gente tem jogo de quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e não importa se o contexto é base ou profissional, a gente precisa fazer com que o trabalho de campo seja cada vez melhor. E nada, né, melhor, então, do que seguir um caminho que a gente consiga sistematizar as coisas, dar sentido para as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente que tem um pezinho ali dentro da universidade, a gente gosta muito de ir a fundo nas coisas, né? Então a gente não pode, eu vou lá na minha banca de doutorado lá, como o professor perguntando coisas, eu não posso simplesmente na superficialidade, naquilo que acho, justificar aquilo que escrevo, aquilo que defendo, né? Não, eu tenho que ir a fundo para poder trazer à tona debates de autores, de caras que já pensaram sobre aquilo. Por que eu não concordo? Por que eu concordo? E tal. E por que eu estou fazendo isso, essa introdução toda? Para dizer que quando me desperta um interesse, por exemplo, no jogo de posição, eu tenho a necessidade, é uma necessidade de ir a fundo, né? De tentar entender na origem das coisas o que aquilo de fato significa, para depois, então, ter ali a possibilidade de interpretar a minha maneira, decodificar e tentar levar para a minha prática de um jeito que pode ser mais próximo daquilo que me aprofundei ou numa nova direção, né? E acho importante falar disso dentro da tua pergunta, e se eu estiver me alongando, você já me dá um carrinho aí para que eu pare de falar, mas no final das contas, a gente tem que sempre ter muito cuidado com o que a gente fala, porque ainda que as pessoas possam escutar e entrar por um ouvido e sair pelo outro, a gente tem que ter compromisso com aquilo que a gente, de fato, está colocando ali para as pessoas, né? Então, bom, dito isso tudo, aquilo que penso que falo sobre o jogo de posição tem muita conexão com o dia a dia, mas, acima de tudo, com uma pesquisa aprofundada, com falar com pessoas, com pesquisar, com pesquisa histórica, com acompanhar treino, com falar com pessoas que, de certa maneira, pesquisam o assunto, enfim. Bom, aí, dizendo isso tudo, agora, então, vamos tentar, Caio, de uma forma mais direta, trazer à tona aquilo que você questiona. O jogo de posição, ele tem, na sua essência, né, um dar valor para a bola para chegar ao gol. E quando eu digo dar valor para a bola para chegar ao gol, eu não estou dizendo, cuidado com isso, né? Eu não estou dizendo, eu quero ter a bola. Não é isso. Eu quero valorizar a bola. Ou seja, eu não vou me desfazer da bola. Eu quero chegar no campo de ataque de uma maneira em que a bola, de forma cuidada, eu cuido da bola, ela chegue lá para me gerar uma oportunidade de finalização que seja uma grande oportunidade de finalização. E para isso, eu quero encontrar aquilo que está na mãe de toda a essência ou vantagem do jogo de posição, que é encontrar o homem livre, o desmarcado, a vantagem numérica, para que linha a linha, né, na hora que eu estou enfrentando a primeira linha de marcação, depois a segunda, eu vá conseguindo encontrar esta vantagem numérica, encontrar esse homem livre e progredindo com a bola até chegar no último terço do campo. E lembro, importante, quando eu falo encontrar a vantagem numérica, não estou falando do acaso, né? É uma maneira deliberada de encontrar a vantagem numérica. Eu planejo, né? A equipe planeja, os jogadores planejam a partir da ocupação do espaço, que é um outro grande ponto, da ocupação do espaço, ter vantagem com esse espaço, encontrar o homem livre e prosseguir. De maneira que, quando chego no último terço, aí é mais difícil encontrar o homem livre, e talvez aí valha depois uma outra questão, né, que é o tal do 1, 2, 3, 5, né, que foi uma resposta aí à necessidade de colocar mais jogadores ali no último terço. Então, enfim, será que respondi a tua pergunta, Caio? Sim, respondeu. Hoje isso é um ponto de partida até para a gente colocar as outras perguntas, e
a tua introdução foi essencial por conta disso, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre um assunto, porque tem muita gente ouvindo e para que o cara consiga adaptar a ideia e não simplesmente, falaram ali, eu vou colocar do meu jeito. Então é isso, a interpretação não tem um problema, mas desde que ele saiba de onde parte a ideia, ele consiga interpretar da forma dele, né? Então, tá respondido e acho que abre bem aí para a gente seguir com as outras perguntas. Perfeito. Maravilha, então vamos lá. Perfeito, Leitão. Isso que tu comentou no início já é uma pré-resposta, né, para a segunda pergunta, porque a gente vê em rede social e muita gente falando sobre o jogo de posição, sobre o ataque posicional, e às vezes confundem, talvez pelo termo de posição e posicional. Então, explica aí para o nosso público qual que é a grande diferença do jogo de posição para o ataque posicional, se não tem nada parecido, se é só o termo. Explica para a gente aí, por favor. Tá certo. Bom, Matheus, o ataque posicional, né, ele, ali, se a gente for lá nos relatórios e nos manuais técnicos da FIFA, né, a FIFA, ela, partindo de alguns autores que ela até menciona nos seus relatórios, ali, nos seus cadernos técnicos, né, ela já, de um tempo muito anterior, aí, ela falava ali dos tipos de ataque, né, e ela coloca ali como um dos tipos de ataque. Então, presta atenção, não sou eu que estou falando, porque senão os caras falam assim, eu estou lá inventando moda. Não, é a FIFA. Aí alguém vai dizer, mas aqueles caras da FIFA não sabem nada. Pô, é a FIFA, rapaz. Presta atenção. Então, não estou citando nenhum autor brasileiro, espanhol, português, inglês, francês. Estou falando da FIFA, né? E aí a FIFA, ela diferencia ali alguns tipos de ataque, e um dos ataques é o ataque posicional. E aí ela fala que o ataque posicional é aquele ataque em que há predomínio das ações de passe para o lado, ações de passes que colocam a bola em segurança, que colocam a bola para um apoio mais próximo, mas que tem a intenção de progredir, mas progredir ao campo de ataque de forma apoiada, ou seja, com passes mais curtos e muitas vezes com predomínio daqueles passes que são para o lado para depois achar o passe para frente, né? Não quer dizer que numa sequência ofensiva, numa sequência, eu recuperei a bola, ou parto de um arremesso lateral, por exemplo, no meu campo de defesa e quero chegar no campo de ataque, né? Para a gente não falar de transição, senão falar, recuperou a bola, vai falar de transição. Não é isso. Eu estou lá com a bola no arremesso lateral, a defesa adversária se posicionou, vou sair jogando, e aí eu saio tocando, e aí eu quero chegar no campo de ataque. Então pode ser que tenha uma sequência ofensiva que, num jogo apoiado, eu chegue rapidamente lá no campo de ataque, né? Passei para frente, jogo curtinho, cheguei no ataque. Aí alguém vai dizer, mas ali não teve predomínio de passe para o lado. Ok, não tem problema. Mas são sequências que, na sua maioria, né? Se eu tiver lá 90 sequências no jogo, na maioria, quando eu penso em ataque posicional, eu penso em predomínio de passes ali para o lado, em relação aos passes para frente, o jogo apoiado, passes mais curtos, sem aquelas bolas longas, né? Para buscar chegar no gol. Então, é um tipo de ataque em que eu tento me organizar no espaço ali, e que provavelmente o meu adversário também consiga se organizar defensivamente, e aí eu tento chegar no gol. O que é diferente também do jogo de posse, né? No jogo de posse, eu tenho o predomínio dos passes para o lado, para trás, mas com o objetivo de colocar a bola em segurança, não quero botar ela em disputa. Eu quero achar um momento bom de ir para frente, né? Quando eu falo do ataque posicional, eu estou falando eu quero ir para frente. Pode ter dentro de um jogo de posse ou ataque posicional, mas não são coisas iguais. E assim também o jogo de posição. O jogo de posição, você imagina lá um lance em que o City, lance real, vamos descrever um lance real aqui, em que o tiro de meta vai ser cobrado, o adversário fez encaixes individuais, está todo mundo marcado, e aí o nosso goleiro lá, o nosso goleiro brasileiro que está lá no City, ele olha para frente e ele percebe, eu tenho um cara sozinho nas costas da defesa ali, que está em vantagem, ou no mínimo em igualdade numérica, vou fazer um passe lá, e ele faz uma bola longa nas costas da defesa, e aí o nosso jogo, 2 vezes isso já aconteceu, né? Pelo menos que eu conheço, pode ser que tenha acontecido mais, mas eu me lembro de 2. E aí domina e faz o gol, quer dizer, foi um passe só, um domínio, uma ação do atacante e gol. E aí, poxa, foi um passe só, foi um passe longo, veja. Valorizar, cuidar bem da bola. Eu não joguei a bola para frente, eu passei ela para frente no lançamento. É para poucos, né? Com pouca alavanca fazer aquilo.
e procurando a vantagem, né? Então, bom, e eu posso dizer que no jogo de posição haverá momentos em que eu perceba e olhe e encontre o ataque posicional, né? Mas nesse lance eu acabei de escrever um ataque que não é o posicional, é um ataque rápido, né? E pronto, não tem problema. A ideia é que a essência esteja presente ali. Perfeito. Exatamente isso. E eu e o Matheus, tanto eu quanto o Matheus teve uma experiência no profissional recentemente, mas nós dois, a gente atua muito mais na fase de iniciação, de desenvolvimento, ali, categorias de base, né? Tanto no futsal quanto no futebol. E quando tu fala isso, do exemplo do Ederson, a gente vivenciou uma fase aí onde tu fazer um passo mais longo, de repente, uma ligação direta com objetivo e com porquês, passou a ser julgado por alguns caras aí que a gente via trabalhando, porque eles queriam ou passo para o lado necessariamente, ficar com a bola. Muitas vezes a gente vê alguns querendo ficar por ficar, né? Então, eu até vou inverter a ordem aqui das perguntas, eu vou fazer a quarta primeiro, tá, Vaz? Depois tu edita aí. Mas você acha que se numa fase mais inicial, vamos pensar em sub-11, sub-13, um treinador vier com essa ideia de aplicar jogo de posição, ele pode ser uma ideia prejudicial para a formação, ou você vê que já é uma ideia aplicável nessas idades mais iniciais aí, professor? Bom, essa é uma pergunta até certo ponto polêmica, né? Porque, apesar dela não ter uma resposta definitiva, ela nos traz muitas reflexões, né? Então, primeiro, que eu acho que é um ponto de partida crucial, né, para a formação de jogadores, que os clubes tenham um currículo de formação, né? Porque Sim. Aí, antes da gente falar de método, de modelo, de ideia, a gente tem que pensar que tem que ter uma linha norteadora, né? E eu não estou com isso dizendo temos que fechar as possibilidades, não é disso que eu estou falando. A gente tem que ter um currículo a ser seguido para orientar ali o processo de formação, como se faz nas escolas, né? E as escolas têm liberdade para incluir ideias e métodos diferentes para formar ali, para ensinar os seus alunos, né? E aí os pais escolhem aquela coisa toda. Então, bom, antes de qualquer coisa, eu penso assim, se tiver currículo de formação, não é que qualquer coisa serve, não é isso. Mas já é um grande ponto de partida para que as coisas funcionem, independente daquilo que se tenha, em princípio, como a ideia. Porque, vejam, não creio que a ideia seja mais importante do que o jogador, e não creio que o jogador submetido a um contexto totalmente aleatório, que, de certa maneira, é a ideia ou é o método que vai ajudar. Não, o que vai ajudar é ter um processo, né? E quando eu penso em currículo de formação, eu penso em processo, coisa que às vezes a gente não consegue. Por exemplo, no futebol profissional, a gente não vai conseguir o processo, porque o processo começa no domingo e termina na quarta, né? E aí a gente vai tentando, ao mesmo tempo que ganhar jogos, vai tentando construir alguma coisa, né? Porque no final das contas não vamos nos enganar, nenhum de nós, né? A gente quer que o processo leve às vitórias, seja ele no profissional, que é condição, vou falar uma coisa difícil aqui, né? Depois vocês editam, não é tão difícil nem, mas condição sine qua non, né? Para o cara permanecer no emprego, né? Ganhar lá no profissional. E aí, beleza, ok, a regra está clara e vamos lá, e é isso que a gente escolheu. E na base, a gente quer que, como consequência lógica, o trabalho leve à formação de jogadores vitoriosos e que as equipes vençam, né? Então, pronto, com um currículo de formação, aí vamos para a discussão do jogo de posição. Vejam só que coisa interessante, né, Matheus e Caio? Eu sou do futsal, né? Eu joguei futsal num bom nível e eu comecei como treinador de futsal, né? Aliás, isso me dá, né, muitas lembranças boas e muitas coisas que eu fui ali aprendendo e testando e acertando e errando no futsal. Muitas coisas foram direcionadas para o campo depois. E quando eu penso em futsal, né, eu penso num jogo de muita mobilidade, né? Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque senão já vem alguém atirando pedra, dizendo, você quer dizer então que o jogo de posição não tem mobilidade? Olha, quando eu falo jogo de mobilidade, eu estou falando de mobilidade mesmo, tá? Estou falando assim de
posições que não são fixas, de um jogo de muita aproximação, que muitas vezes, quando a gente tira uma fotografia do campo, a gente não vê aquela gestão do espaço tão típica do jogo de posição, né? Mas não quer dizer que é bagunça, é uma outra coisa só, porque para a gente trocar de posição, a gente tem que estar perto. Né? Então a gente aproxima muito no jogo de mobilidade. Então, quando eu penso no jogo de futsal, eu sempre pensei conectando o futsal como uma grande possibilidade para o desenvolvimento de jogadores. Vocês imaginam, no jogo de futsal é impensável a gente ficar pensando, vamos lá, ó, o goleiro, antigamente até era, quando eu jogava no começo ali era assim, né, o goleiro, o fixo, a esquerda, a direita e o pivô. Hoje é de outro jeito, né? Os caras são especialistas em alguma coisa ali, mas eles estão o tempo todo trocando de posição, inclusive o goleiro. Então, vejam, não é legal a gente pensar ou oportuno a gente pensar no futsal na iniciação? Tenho certeza que vocês vão dizer, sim, é oportuno. Aí dizer, bom, então será que é oportuno a gente pensar no jogo de posição na iniciação? Alguém pode dizer, não, se eu pensar no futsal, até dentro da nossa essência, dentro da nossa cultura, talvez pensar no jogo de posição, isso vai muito na contramão da nossa essência, da nossa cultura. Então, acho que a resposta ela não é definitiva, por quê? Porque, sim, eu vejo como uma grande possibilidade o jogo de posição na iniciação, porque, de certa maneira, ele possibilita uma conexão interessante ali entre jogadores, entre aquelas famílias de proximidade ali, que os jogadores se conectam, né? O zagueiro da direita com o lateral direito, com o meia da direita, com o volante, com o goleiro. Assim, vai criando uma série de circunstâncias em que a gestão do espaço ela vai se facilitando. Quando eu penso, por exemplo, que um garoto ali, um jovenzinho ali de 11 anos, né? Que quando eu penso ali, vou até remeter ali ao Garganta, quando ele falava de jogo anárquico ali atrás, eu não queria falar de autor nenhum aqui, né? Mas que aquele jogo, um monte de jogador atrás da bola, aquele formigueiro, aquela coisa toda. Talvez o jogo de posição ajude, né? Naquele momento inicial, por exemplo, na gestão do espaço, né? Mas vejam, eu acho que o importante é a gente pensar na ação com bola, nas conexões, na solução de problemas, nas circunstancialidades do jogo, mais do que talvez no jogo de posição ou no jogo de mobilidade. Mas aí que vai a pulguinha atrás da orelha, é uma coisa para a gente, de fato, pensar e não ter uma resposta. Pensando na nossa cultura, no jogo de rua, no futsal, será que talvez não seja mais nosso a gente partir por uma outra direção? Eu não estou dizendo que mas também não estou dizendo que não é. E também não estou ficando em cima do muro, não. Estou dizendo que, de novo, se eu tiver currículo de formação, eu posso ter uma ou outra. E a coisa vai funcionar do mesmo jeito. E aí eu vou dizer, dentro daquilo que eu penso, aí agora é o que eu acredito, mas então não é fato. É o que eu penso. O que eu penso não é verdade, é só o que eu penso. Eu penso que o jogo de posição ele ajuda muito, mas eu investiria mais numa coisa que a gente pensasse mais ali no futsal, dentro do período de iniciação, para depois ir para a especialização, sabe? E vocês não precisam concordar comigo, não. Podem discordar e podem falar, mas é só uma reflexão. Aí, de novo, é a minha reflexão, é só para a gente pensar mesmo. Não, concordo, acredito em algo também mais móvel, mais livre, assim, que deixe, de repente, eles mais à vontade, pensando mais no desenvolvimento individual dele como atleta do que numa ideia maior, até para que ele vivencie diferentes situações. Enfim, aí vai um monte de fatores que a gente poderia citar, mas eu concordo, vou assim na mesma linha. E a próxima pergunta também vai nesse norte, né? Pensando que lá na frente o atleta pode vir a atuar numa equipe que tenha como ideia predominante jogo de posição. Quais características, o Leitão, até indo para a linha do que a gente mais tem de conteúdo no Acelerando o Jogo, que são técnicas e táticas individuais, né? Quais aspectos um atleta individualmente precisa dominar para que ele se adeque e participe com sucesso de um time que tenha como ideia o jogo de posição? Bom, eu acho essa pergunta fantástica, porque ela vai dar a possibilidade da gente, daqui a um pouco, falar de alguma coisa fugindo ali daquele lugar comum, né? Porque, veja, se eu penso que
daqui um pouco, o currículo de formação ele é o importante ali, no final das contas, e eu penso que eu tenho que olhar para o indivíduo que joga, né? Porque, no final das contas, a gente tem uma tendência, né, de quando a gente pensa ali, o todo tem que ser maior do que a simples soma das partes, aquela coisa toda. Mas aí o pessoal precisa ler o Morin inteiro, né? Não pode ficar nessa frase só, né? O Edgar Morin. Quando ele toca nesse ponto. Né? E eu estou falando do Morin, poderia falar de outro, mas acho que muito se parte ali do Morin, né? Mas, de certa maneira, quando a gente olha para o indivíduo, nada de mal pensar daqui um pouco em ter no currículo de formação o jogo de mobilidade, o jogo de posição, como conteúdos ali que, ao longo do processo, vão interagir, porque eu penso numa possibilidade de estimular o indivíduo para que ele tenha o máximo de repertório ali para resolver os problemas que vão ser propostos para ele e tal. E aí, quando eu penso em um indivíduo que esteja lá no profissional pronto para tudo, eu penso numa coisa que é assim, se eu quero olhar para o indivíduo, né, se eu quero que o indivíduo ele se maximize, que dentro do todo ele seja mais do que ele é sozinho, né, sem que ele perca a própria identidade. Então, eu olho, olha só, eu olho para uma questão muito relevante, que é assim, se eu percebo, interpreto, escolho e ajo, né, e obviamente que eu estou dividindo de forma só didática, né, mas quando eu percebo o quê? Alguém vai ouvir isso aqui e vai falar, já começou ali, pronto, agora vamos ter que viajar na maionese. Não vamos viajar na maionese, mas quando eu percebo não só o que o ambiente está me fornecendo, mas essa percepção, antes de tudo, olha só que interessante, sou eu olhando. Peraí, não estou entendendo nada. Olha só, quando eu olho para o ambiente para tentar perceber, as soluções que eu imagino, elas não são soluções que o ambiente está me oferecendo. Não! É um olhar para dentro, primeiro. Eu olho para dentro para perceber. Porque aquilo que é possível de eu perceber está conectado com aquilo que é possível para mim. Então, a solução do Neymar, ela não é a minha, porque eu não sou capaz de fazer o que ele faz. Então, quando eu vou olhar para uma circunstância qualquer, e deparo com uma circunstância qualquer, ela não é só não ser capaz de perceber o que ele percebe externamente falando. Não. É porque quando ele está conversando com o ambiente externo, ele já levou em conta aquilo que ele pode. Então, a técnica, no final das contas, ou as soluções do indivíduo, no final das contas, que a gente muitas vezes chama de tática, no final das contas, ali, né, a ação final dentro do problema, aquela coisa toda, mas antes de tudo, é um olhar para dentro, e se é um olhar para dentro, é um olhar para as próprias possibilidades, né, daquilo que ele pode fazer, sob o ponto de vista global, né, então, se eu penso em um indivíduo, um jogador pronto para qualquer coisa, seja jogo de posição, seja para mobilidade, seja para o que for, seja para jogar em transição, seja para jogar de forma impositiva, eu tenho que lembrar, acima de tudo, que no final eu, indivíduo, me relacionando com a bola o tempo todo, com os meus companheiros, com os meus adversários, com os gols, e que isso está na essência de tudo. Eu preciso, então, possibilitar ao indivíduo aprimorar os possíveis, ou gerar novos possíveis, ou criar os possíveis, que são dele, né? Aquilo que o torna indivíduo criativo. E não sei se estou me fazendo claro, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que, antes de perceber, para depois interpretar, para depois escolher, para depois agir, primeiro é um rastreamento do que é possível para ele naquela circunstância. Porque jamais eu vou dar uma solução que eu não sou capaz de fazer. Eu vou agir em 0,3 segundos. Eu proponho expresso uma solução que já é aquilo que eu posso.
Porque aquilo que o Neymar pode, eu não consigo. Então, como é que eu vou tentar inventar o que o Neymar faz? Eu nem sei o que ele pode inventar, porque ele é muito criativo, muito mais do que eu naquelas circunstâncias. Me fiz claro ou não? Sim, sim, sim. É de dentro para fora, né? Eu preciso conhecer o que eu tenho de melhor, conhecer ali onde eu posso, como eu posso resolver o problema e atuar. É exatamente, perfeito. Para mim ficou claro. Matheus. E até corroborando com isso, né? Por isso é importante a questão do desenvolvimento individual ali nas primeiras idades, né? Porque você vai apresentar para ele o máximo, uma quantidade de ambientes diferentes, para que quando ele vá se desenvolvendo ao longo do tempo, quando ele vai perceber, ele consiga perceber, interpretar e agir, né? Porque é aquilo, a gente só percebe o que a gente já vivenciou antes, né? A gente vai decidir, vai tomar uma decisão, seja ela boa, seja ela ruim, de algo prévio, né? Então, quanto mais ambiente e mais tomadas de decisão a gente apresentar ali nas primeiras idades, quando ele for um atleta profissional, ele já vai ter vivenciado mais coisas e vai conseguir perceber, interpretar e tomar a decisão da maneira correta. E se você me permite, Matheus, não, sim. E mesmo daquelas circunstâncias que ele ainda não experimentou, que ele nem se aproximaram tanto daquilo que ele se deparou em determinado momento futuro, né? Mesmo assim, a possibilidade eu gosto muito de falar que tem que ser o eu. Antes do eu bola companheiro, do eu bola de verdade, é o eu. Por que eu? Porque se eu me conheço, mesmo que aquela circunstância, porque é impossível que a gente consiga, num jogo imprevisível, aleatório, intermitente, com uma dimensão gigante, com um monte de adversário, com um monte de companheiro, com invasão, com 2 alvos, um para atacar, um para proteger, e com outras coisas mais, né? É impossível eu tenho uma circunstância igual a outra. Mas eu tenho uma parecida, ok, mas tem uma, talvez não seja nada parecido. Por exemplo, vamos pensar no Ibrahimovic, naquele lance que ele de bicicleta, não sei se você lembra, acho que é contra a Inglaterra. É uma bicicleta de calcanhar, né? Uma bicicleta lá perto do meio do campo. Ah, sim, foi contra a Inglaterra. E aí, poxa, quantas vezes ele fez aquilo na vida? Eu acho que naquela circunstância nenhuma. Né? Imagino eu, né? Daqui a pouco aparece um vídeo só para me derrubar, falar, ele aqui treinando isso, né? Mas enfim, assim, porque ele se conhece, então ele olha para a bola, ele pensa onde ele está, ele percebe bem o campo, lá vou eu fazer alguma coisa, né? Agora, ele nem toma consciência disso naquele momento, ele toma depois, porque é muito rápido, né? E isso não é só para a base, eu acho que é profissional, porque o jogador de futebol profissional, ele desafiado, ele conseguindo aproveitar aquilo que tem para novas possibilidades, ele rende mais e ele fica feliz, porque ele consegue ter aquele desempenho, que ele fala, caramba, estou bem pra caramba, né? E aí, felicidade de todos. E aí agora eu conecto isso tudo com o todo, né? E faço o todo ser maior do que a soma das partes, mas potencializando o indivíduo a ser mais do que ele seria sozinho. Então é isso, potencializar o indivíduo, ele vai ter mais ferramentas ali para resolver o problema que o ambiente apresenta, né? Dessa forma. E agora, Leitão, caminhando para a fase final aqui do nosso bate-papo, e eu conheço o Caio também, sei que ele é suspeito a falar, a gente juntos já até estudamos, já lemos bastante, alguns estudos teus, algumas teses, né? E uma das coisas mais interessantes que a gente já observou é sobre quando você fala sobre a periodização do jogo. Eu sei que é uma tese muito, muito grande, é muito rica, então se tu puder aí, bem brevemente, resumindo aí, falar para o nosso pessoal aí o que seria a periodização do jogo, como que tu chegou a esse ponto? Legal, Matheus. E olha só, da qualificação para a defesa, né, do doutorado, foram retiradas 220 páginas. Que é um outro material para uma outra situação, mas justamente por orientação, para que ter tudo isso aqui, não, separa um pouquinho, vamos fazer outra coisa depois, né? Mas no final das contas, para ninguém ficar aí pensando, poxa, né, mas doutor, mestre, eu sempre pensei na universidade
como eu gosto muito da universidade, né? Eu gosto de ver jogo, eu gosto de discutir jogo, porque o pessoal pensa que estudar é só pegar livro e ler. Eu adoro ler, mas não é isso. Você pega o jogo, vê várias vezes, 8 vezes. Mas quem vê 8 vezes para coletar dados no doutorado, no mestrado, vê o jogo pra caramba, várias vezes e tal. E você vai aprendendo coisas, conversando e vendo, enfim. E o meu intuito, no final das contas, né, eu tive o privilégio por exemplo, ter pessoas do meu lado ali, né, professor João Batista Freire, professor Paulo Roberto Oliveira, eu vou falar alguns nomes aqui, né, porque acho que é uma oportunidade até de homenagem a essas pessoas, porque eles não sabem o quanto eles contribuíram e contribuem, né, então, a professora Denise Vaz de Macedo, professor Antônio Carlos de Moraes, e aí, dentre outros tantos, né, que eu vou falando daqui um pouco mais, que foram gerando perguntas para que eu tentasse responder, mas não com resposta para ter fim nela mesmo, né? A ideia era, como é que isso mexeria com a minha prática de treinador, né? Então, aí vou falar de um outro professor, o professor Deco, né? O nome dele é Idico, mas eu chamava ele de Deco, né? É um cara que contribuiu muito. E ele pergunta assim, em um momento de debate lá na universidade, ele faz umas perguntas, eu falo, o que esse cara está falando, sobre futebol? Não parecia que ele estava falando de futebol, parecia que ele estava falando de outra coisa. E eu falei, não, tem coisa aí, né? E aí depois... vou falar o nome de um outro cara aqui, que é o professor Luiz Barco, e parece que eu estou fazendo propaganda, mas não é. É porque como eu disse, eu joguei futebol de base, depois fui para o futsal para jogar num bom nível, mas eu fiz colégio técnico, né? Eu me formei num colégio técnico, e depois fui para a universidade estudar aquilo que eu queria de fato. E o colégio técnico tinha matemática, física pra caramba, e eu nunca imaginei que aquelas coisas pudessem me ajudar a olhar para o jogo. E já vai ter corneteiro aí que vai falar, tá vendo? Jogou onde? Botou o pé onde? Tá falando de matemática, de física, né? É verdade, porque infelizmente é isso, né? É isso. Quando eu comecei nas categorias, comecei com base, né? Até conseguir para o profissional, mas quando eu comecei com base, era isso. Então, assim, tinha que começar a ganhar jogo, ganhar campeonato para as pessoas me respeitarem. Aí fui ganhando, peraí, esse cara tá falando alguma coisa, vamos dar o ouvido. Então, eu nunca desmereci ninguém, eu não quero ser desmerecido. E eu tinha o cuidado de não querer falar que eu fiz doutorado. E ao caramba, eu fiz com muito orgulho e gosto, e isso me ajudou na minha prática. E eu falo dessas pessoas todas porque elas foram me desafiando a entender melhor a minha prática. E aí, quando eu ia para a prática, eu me olhava como atleta. Eu falava, cara, porque assim, eu estava ali dando treino de futsal, estava virando treinador, mas ainda eu queria jogar futsal, né? Então, de vez em quando me convidar, vamos disputar o estadual, não sei, vou. Aí eu parava com o treinador e virava jogador de novo, aquela coisa, não conseguia me desvincular do ser jogador, né? E eu começava a olhar para mim e falar, cara, sabe, eu estou jogando hoje, parece que deu tudo certo, hoje parece que deu tudo errado. Por que isso aconteceu? Como é que eu explico isso? E essas perguntas foram me direcionando a tentar entender por que deu certo, por que deu errado, por que ganhou, por que perdeu. E como é que eu faço para ganhar? Como é que eu me preparo melhor? Então, assim, era para me ajudar a jogar melhor, mas depois, como treinador de futsal, a tentar a responder perguntas. Mas aí eu fui percebendo que, ok, eu preciso mergulhar no futebol de campo. Então, a priorização de jogo, ela surge de uma necessidade minha de tentar trazer para a minha prática alguma coisa que pudesse me ajudar a ter alguma vantagem, a ter respostas mais rápidas por parte dos jogadores, a ter respostas mais rápidas por parte da equipe, e que aquilo gerasse desempenho de alto nível no tempo que eu tivesse disponível. Importante, que não se desligasse daquilo que eu era como indivíduo ali naquele momento, né, e que sou hoje, né, somos brasileiros, e tem uma raiz cultural importante ali, então era meio isso naquele momento, e foi se formalizando para que virasse prática, e claro, eu estava num momento ali testando coisas. Então, por exemplo, com o advento da periodização tática, eu vou estudar a periodização tática, eu vou mergulhar no assunto, eu vou viajar não é viajar na maionese, não, tá? É viajar mesmo, viajar para outros países ali, e vou investigar as coisas e tal.
para tentar entender melhor e até concluir que isso aqui é interessante, é importante, é uma quebra de paradigma, mas não é o que eu quero para mim, tem esse entendimento e esse que eu vou numa outra direção, isso aqui não serve para a realidade que eu imagino, né, naquele momento. Então, eu diria assim que eu tive contato com uma série de ideias no futebol e eu fui tentando me ajustar e conectar esses professores todos que eu falei, a minha experiência como jogador, a minha prática como treinador de futsal, o meu colégio técnico, né, que é o Cotuca, né, então também a mão palmatória que o quanto o Cotuca foi importante para mim, colégio técnico do Unicamp, para coisas que eu nem sabia que iam fazer sentido depois. Não tem aquela frase, que se não me engano é do Frade, né, a gente não sente falta daquilo que desconhece, né, então é bem isso mesmo. Eu não sabia que aquilo ia me ajudar, e me ajudou. Então eu também não tenho nenhum problema em dizer assim, a pessoa fala, mas que legal, a priorização de jogo, e vamos na contramão, vamos para outro caminho e deixa a priorização tática para lá. De novo, tudo tem a sua importância, tudo tem a sua relevância, tudo tem significado. Se aquilo faz sentido para você, vai de corpo e alma. Para mim não fazia sentido, para mim o significado era outro. Então eu fui fazer aquilo que para mim dava circunstância, dava resposta, e pronto. E isso não está desmerecendo o resto, porque isso é importante. As pessoas sempre pensam nisso, né? Para eu dar certo, o outro tem que dar errado. Não é nada disso. E isso é uma porcaria no mundo, porque não é só do futebol, né? É do ser humano. Eu quero dar certo, então, eu quero passar em cima do outro. Não, meu filho, não faça isso não. Tem espaço para todo mundo, vamos compartilhar. É isso. Acho que a gente pode, cada um ter as defender as suas ideias sem necessariamente, né, discordar e ter alguém completamente errado. Os dois podem funcionar, cada um. Eu acho que é muito o que você disse, né, então, sabendo quem você era, brasileiro e tudo mais, a gente não consegue, por exemplo, desvencilhar a nossa ideia de jogo daquilo que a gente é. Eu acho que tá muito ligado, né? Meu time vai ter algo parecido com o que eu penso, com o que eu aplico, e dentro do campo e na vida as coisas são muito semelhantes, né? Então por isso tem as diferenças e tem o seu certo, o meu certo, e a gente não precisa sempre procurar alguém que seja o vilão da história, né? Exatamente, e veja que esse momento ele se coincidia com o seguinte, né? Eu, naquele momento ali, fanzaço do Mourinho, né? Continuo fã do Mourinho, né? Mas é que naquele momento ali, por uma série de circunstâncias, e aí, lendo as diversas biografias, não vai dar para ver na estante ali atrás, mas tem coisas dos treinadores brasileiros, mas tem do Mourinho ali, algumas biografias foram lançadas uma atrás da outra, e aí apareceu o nome do professor Manuel Sérgio ali, né? E o professor Manuel Sérgio, ele foi um dos convidados para ser banca ali da minha qualificação e da minha defesa, né, o professor Manuel Sérgio, e ele tinha naquele momento, ele tinha uma frase, né, que hoje todo mundo fala dela, e nem sei se é dele, de origem, mas, enfim, foi ele que eu ouvi a primeira vez falar sobre, para saber de futebol, a gente tem que saber mais do que futebol, é o ser humano que joga, aquela coisa toda. Então, naquele momento, isso fazia muito sentido para mim, porque eu me conectava muito mais ali com o Manuel Sérgio e com esses professores todos que eu acabei de falar aqui, do que, às vezes, com aqueles autores que a gente lia mais aqui no Brasil naquele momento, né, da Universidade do Porto, e eu tinha ali caras da Holanda, caras da França que eu gostava de ler, caras da Espanha que eu gostava de ler, caras da Inglaterra que eu gostava de ler, mas gostava muito dos nossos professores aqui, e mais, gostava muito dos nossos jogadores. Então, assim, sempre tentando conversar com os atletas aqui, com os nossos atletas, né, e aqueles que eu treinava, e tentar entender um pouco, porque no fim das contas, mais do que aquilo que a gente acredita, eu não tenho nenhum compromisso com eu. Se eu daqui 2 minutos descobrir uma outra coisa que funciona melhor, eu vou para aquela coisa, porque eu quero que o meu trabalho funcione, né? Mas acima de tudo, eu quero que o meu jogador queira estar comigo, que ele goste de treinar comigo, que ele se sinta, cara, esse treinador consegue me fazer jogar melhor, eu não quero ensinar ele nada, eu não posso. E aí a gente volta no que falou anteriormente, né, dele se conhecer, dele estar satisfeito, estar aprendendo e estar entendendo que melhora o jogo dele, né. Exatamente, porque é isso que eu quero, que ele se conheça melhor e que ele gere soluções diferentes para os desafios que eu vou propor, que eu não vou ensinar nada, a resposta está ali com ele, eu só preciso que ela surja, né, e eu preciso criar
criar uma maneira de fazer isso acontecer. E acho que pensando em priorização de jogo, tem a ver com isso, com inteligência circunstancial, com olhar para o jogador, enfim, tem muita coisa aí que, como você disse, né, Matheus, a gente gastaria um tempão aqui para falar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas enfim, né? Vou tentar reduzir a isso aqui nesse momento. Não, perfeito, eu concordo. E muito do que a gente lia ali fala, cara, que bacana ter esse olhar sistêmico da situação, do atleta, do ambiente e de tudo, enfim, cara, eu acho isso muito rico. Então, quando o Caio falou comigo, pô, Matheus, vamos falar com o Leitão, falou, pô, cara, tem que ter aquela pergunta sobre a tese dele, porque é algo que é bem marcante para mim no início da trajetória, também sei que foi marcante para o Caio e é muito rico, e com certeza quem quiser ler aí vai mergulhar numa tese bem bacana. E para a gente encerrar agora, né, a última passagem aí, queria pedir para que vocês indicassem o conteúdo para a galera que segue a gente, para enriquecer o conhecimento deles aí. Pode ser livro, filme, artigo, enfim, qualquer conteúdo que seja enriquecedor. Matheus, pode começar. Pô, já que eu falei disso agora, então, para quem estiver vendo aí, ouvindo, eu indico a tese aí do professor Rodrigo Leitão. Quem tiver interesse mesmo, quiser mergulhar num conteúdo bem bacana, bem rico, dá uma olhada na tese dele lá, que, cara, com certeza vale a pena e talvez seja mais rico ou tão quanto muitos livros e muitos outros conteúdos aí. Show. Vale a pena mesmo, e a minha indicação vai na linha do que a gente falou aqui, né, do atleta, acho que vem a calhar, do atleta se conhecer para potencializar o seu jogo. Essa semana saiu uma entrevista do Bruno Guimarães com o Leonardo Miranda, bem interessante também, onde ele fala um pouco de como ele entendeu um pouco mais do jogo e das suas possibilidades melhoraram o nível dele lá na Europa, né? Vale a pena dar uma lida, a entrevista com o Bruno Guimarães, feita pelo Leonardo Miranda. Rodrigo, sua indicação para o pessoal, por favor. Olha, eu vou fazer uma indicação, não sei se vocês me permitem aqui, um pouco abrangente, né? Porque porque eu acho que o grande desafio de quem gosta de futebol, escreve sobre futebol, trabalha com futebol dentro do campo, é conseguir, dentro da vida cotidiana, entender uma coisa que assim, eu penso isso, né, que é o seguinte, né, eu falo isso muitas vezes, mas isso tem uma profundidade para mim muito importante. Futebol, eu sou apaixonado por futebol, adoro o que eu faço, e estudar faz parte daquilo que quem gosta de filme vai ver filme, vai estudar sobre filme, vai ler sobre filme, quem gosta de música na mesma direção, quem gosta de medicina na mesma direção, e quem gosta de esporte na mesma direção, e quem gosta de futebol vai ver jogo, vai falar sobre jogo, vai ler, vai ouvir, enfim. Mas, apesar de futebol ser uma grande paixão, né, fico feliz de trabalhar com futebol, a minha vida não é futebol, né, e eu quero que isso fique claro, e você se pergunte, né, futebol é a tua vida? Porque quando o futebol é a tua vida, ele tem fim nele mesmo, né, não tem nada que você faça que seja mais importante do que futebol. E para mim, como o futebol não é a minha vida, tem outras coisas, como a família, que norteiam muito as minhas decisões. Então, quando eu quero, de fato, me sentir um cara melhor, eu penso que o futebol é um caminho para me fazer um cara melhor, um pai melhor, um marido melhor, um treinador melhor, um amigo melhor, né? Só que é o seguinte, para a gente usar o futebol para ser melhor, a gente pode usar outras coisas também, como a literatura, como a conversa com os amigos. Então, a minha sugestão, na verdade, ela está bem fora do futebol, né? Eu vou fazer uma proposta aqui que está fora do futebol, porque é para uma reflexão sobre vida mesmo. Olha, não é para copiar ninguém, não, né? Que é a biografia do Barack Obama, eu estou sugerindo aqui, e apesar de não ter nada, e estou sugerindo ela pela segunda vez, sabe por quê? Porque a primeira vez que eu sugeri, é muito engraçado, porque a gente não tem ideia de quem está ouvindo ou vendo a gente. E aí depois, muita gente me escreveu, conhecidos pelo WhatsApp, pô, Rodrigo, cara,
foi falar do Barack Obama. Eu digo assim, pô, o podcast era eu que estava falando, eu podia falar o que eu quisesse, pô. Mas é que assim, as pessoas não dão valor. Cara, vai lá, tem cada coisa ali, e uma delas que me chama a atenção, desculpa estar me alongando, mas uma delas que me chama a atenção ali, logo no início do livro, por exemplo, quando ele faz uma reflexão assim, ele fala assim, cara, a minha mãe, né, ele falando, um diálogo interno dele ali, ele escrevendo isso, e claro, o que eu vou falar aqui está muito pobre perto do que está escrito, então vai ler o livro. Ele fala, pô, a minha mãe diz assim, olha, faz o bem, faz as coisas direitinho, se esforça, estuda, que vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer. E ele falava assim, pô, eu olhava ao meu redor e parece que a mensagem ao meu redor mostrava que minha mãe estava errada. Nada a ver. Quem estava se dando bem, quem estava fazendo a coisa acontecer, eram as pessoas que eu falava, não, ó, isso aqui, ninguém está fazendo nada. E era um conflito naquele momento para ele. Ele falava, cara, a minha mãe, minha família, pessoa que eu admiro, né, minha mãe, e eu estou vendo um monte de coisa acontecer, e ele cria uma dúvida, no que eu me apego, né? E eu não vou ficar contando o livro, né? Mas é porque na nossa vida, no que a gente se apega, né? Quando a gente está na dificuldade, quando a gente está vivendo um momento de glória, quando a gente está no fracasso ou quando a gente está no sucesso, no que a gente se apega, né? O que nos ajuda a ser fiel aos nossos valores, né? E acho que essa é uma reflexão que nos ajuda a ser melhor treinador, a ser melhor preparador físico, preparador de goleiro, mas ajuda a gente a ser melhor ser humano. E é o ser humano que treina, é o ser humano que joga, e enfim. Então essa é a minha sugestão. Me desculpem aí quem estava esperando uma sugestão para ler sobre futebol, tá bom? E acho que é muito válido, que até fica aí de mensagem para a galera que está escutando a gente, assistindo a gente, que vale muito a pena tu ir buscar esse conhecimento fora, né, do que seja só futebol, e tu vai aplicar em todas as áreas. E exatamente, né, quem tá ouvindo a gente aqui quer potencializar o seu lado treinador, e tem muito conteúdo fora ali do futebol que vai te ajudar muito no teu dia a dia e na tua sequência, né. Então, muito válido mesmo. Eu costumo também ler algumas coisas fora aí, que a hora que tu vê, tá interferindo no teu trabalho ali de quadra, de campo, enfim, show de bola. Rodrigo Leitão, muito obrigado. Cara, foi um prazer para a gente aqui. Quando a gente mandou a mensagem lá, a gente ficou na expectativa da tua resposta e, pô, atendeu demais. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito também. Espero que a gente fique aberto aí para mais para frente, fazer novos convites. Te agradeço, tá? Parabéns pelos teus trabalhos aí recentes, né? Como eu disse no começo, sou um cara que acompanha desde que te conheci lá na pós-graduação, acompanho, sigo, e fantástico estar aqui trocando essa ideia contigo. Obrigado por atender a gente. Sucesso. Pô, eu Maravilha. Também quero agradecer, Leitão. Acho que agora vamos ter que cortar aqui. Um falou em cima do outro aqui agora. Perdão. Não, que isso. Só para reiterar o que o Caio está falando também, te agradecer pela presença, pelo teu tempo aí, que a gente sabe que é corrido, mas só para deixar claro para ti, para o pessoal, que, cara, é bem bacana a gente poder fazer esse bate-papo contigo. Como o Caio falou, não só para ele, mas para mim também, desde quando comecei sempre foi referência. Então hoje estar aqui nesse momento trocando essa ideia contigo, para a gente é muito gratificante. Com certeza, acredito que para quem ouviu, né, e para quem está ouvindo nesse momento, com certeza foi bastante enriquecedor também. Tá certo, desculpa ter atropelado a tua fala, Matheus. Eu agradeço muito a possibilidade, obrigado pelas palavras e pelo tratamento que vocês estão dispensando a mim desde o início, né? Eu fico muito, muito feliz e agradeço, e que bom que vocês entrarem em contato primeiro pelo Instagram, né? E o Instagram, às vezes ali eu faço algumas publicações e não olho sempre as mensagens que eu recebo, então eu olho às vezes uma ou duas na semana, e aí eu sempre digo, é sempre mais fácil falar comigo por telefone ou pelo WhatsApp, e aí fomos para o WhatsApp, aí a coisa funcionou bem. Então vocês até me desculpem de eu ter demorado ali um time ali para mensagem no Instagram. Assim, eu respondo a todos, mas demora um pouquinho no Instagram. No WhatsApp vai ser rápido. Se você quiser falar comigo, vai lá no Instagram e manda uma mensagem, depois eu te passo o meu WhatsApp. Mas eu agradeço vocês por não terem se desmotivado ali quando a resposta não veio de pronto, né? Obrigado mesmo do fundo do coração, foi um prazer. Parabéns pela iniciativa de vocês. E aproveitar para agradecer também todos os meus jogadores, porque eu falei dos professores, não falei dos chefes que tive, mas os jogadores do Porto Vitória que estiveram comigo agora
todos aqueles de Corinthians, de Santos, de Esportivo Brasil, de Ponte, Paulista de Jundiaí, porque no final das contas a gente é isso tudo, né? Junto com família, e é isso que vai nos transformando e fazendo a gente ser o que a gente é. Então, obrigado mesmo e à disposição para que em novas oportunidades a gente possa debater mais sobre futebol. Espero que o pessoal tenha gostado e fiquem todos com Deus. Com certeza debateremos. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast do Acelerando o Jogo. Como a gente disse, vai estar disponível também no YouTube, o primeiro conteúdo nosso no YouTube. E para mais conteúdos aí, mais publicações, para ter acesso a mais assuntos sobre futebol, acessa lá no Instagram, @acelerando o jogo. A gente espera vocês lá. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço.